do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Baseado no texto bíblico que trata da vinda dos magos do Oriente para adorarem Jesus, neste domingo de Epifania, nós queremos o tema: aquele que tem um encontro com Jesus Cristo nunca mais volta pelo mesmo caminho. Vamos meditar sobre isso. Pode ser mais. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, os magos do Oriente chegam com sua comitiva a Jerusalém, a capital dos judeus, e causam um alvoroço. A cidade se assusta. Aqueles homens importantes, com uma caravana vindo de tão longe, para adorar alguém que na cidade não era esperado. E eles perguntam, na cidade, perguntam diante da corte do rei Herodes, o grande, o cruel, o sanguinário, aquele Herodes que chegou a mandar matar sua própria mãe, seu próprio filho. Perguntam: onde está o recém-nascido, ou há pouco tempo nascido, rei dos judeus, que nós viemos para adorar? Causa um susto no reino, que ele era o rei. Não havia outro rei, não poderia haver outro rei diante de Herodes. Onde está? É a pergunta dos magos. Eles não buscavam certeza. Certeza eles tinham antes de sair da sua terra, porque eles eram guiados, orientados, conduzidos pelos olhos da fé. Eles não perguntam: talvez nasceu, vocês ouviram falar? Não. Onde está? Eles eram magos, eles eram sábios. A palavra mago, ela é de origem persa. Magu significa um entendido, um conhecedor, um estudioso. Eles estudavam essas terras. Como é que eles conheciam essa profecia de que uma estrela diferente em determinado tempo surgiria no céu e levaria, ou conduziria, ou apontaria para a vinda do rei do Messias, conforme está escrito no Antigo Testamento? Deus, quando olha da eternidade, Ele não olha como a gente um dia após o outro e não vê fronteiras. Deus vê o sempre. Deus vê o todo. E é por isso, pensando nesse todo, pensando em um dia mandar Jesus para salvar os pecadores, para pagar a dívida da nossa culpa, é que 500 anos antes Ele permite que algumas pessoas do seu povo fossem levados como cativos lá para a Babilônia. E entre eles estava alguém que se destaca e que é chamado de chefe dos magos, Daniel. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, eles são levados para a Babilônia por Nabucodonosor, e eles servem no palácio da Babilônia como súditos, como conselheiros e como magos do rei. E não apenas para Nabucodonosor, mas também depois Daniel continua como conselheiro de Ciro e de Dario, os persas. E agora, representantes daquelas terras distantes que guardaram a palavra, tinham os olhos da fé, das profecias, estão ali. Muitas vezes nós somos imediatistas, nós falamos e queremos que a pessoa se converta imediatamente. Somos nós que convertemos ao Espírito Santo, e tudo acontece no tempo de Deus. Ali levou 500 anos para que os frutos aparecessem visivelmente para o mundo todo. Interessante, como foi lido na devoção inicial, que os escribas, os conhecedores da Escritura Sagrada, os saduceus, os fariseus,
sacerdotes, que estavam ali pertinho. Jerusalém até Belém estava a menos de 10 quilômetros, talvez 8 quilômetros, aqui é Coroa Grande. Não estavam preparados. Embora conhecessem a Escritura, conheço muita gente que conhece a Escritura, que lê a Bíblia e que sabe muitas passagens de cor, mas que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, que ainda não faz de Jesus a sua prioridade como os magos fizeram. Eles não apenas conheciam, mas a fé os conduziu até lá. Quando eles saem dali, depois da orientação dos escribas que dizem para Herodes, bom, as profecias dizem que é aqui pertinho de Belém. Eles vão e veem novamente a estrela e eles se enchem de alegria quando chegam numa casa e encontram Maria e Jesus. O menino Jesus, que já não é mais um bebê, já tem quase 2 anos. E depois Herodes manda matar todas as crianças com menos de 2 anos. Ele não quer concorrência. E estava numa casa, já tinha se passado um bom tempo, desde aquela vez em que eles foram para recensear-se em Belém e tiveram que se abrigar na estrelaria. José não estava ali, provavelmente estava trabalhando em alguma carpintaria, pois era o seu ofício. E nos chama a atenção que eles adoram apenas o menino. Não há idolatria na Escritura Sagrada entre o povo de Deus. E eles colocam os seus presentes aos pés do menino, adorando e honrando a ele. Queridos irmãos e irmãs, todos nós somos cristãos. É por isso que estamos na casa de Deus, no culto de Epifania. Nós estamos aqui porque nós também queremos adorar a Deus. Nós estamos aqui porque os nossos olhos da fé também já foram abertos pelo poder do Espírito Santo, seja pelo batismo, seja pela palavra pregada. E nós queremos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei dos Reis, o nosso Messias. E eu pergunto, assim como os magos, nós também nos enchemos de júbilo, de alegria? E além de trazermos a nossa adoração, nós também o honramos com nossos presentes na nossa vida, diariamente? Ou, não, o crer é uma coisa, mas o viver para Cristo é outra, pastor. Jesus disse que não. A fé é dos frutos. Os magos mostraram que não. Que o adorar vem junto com o honrar. Eles trouxeram os seus melhores presentes. Eles trouxeram ouro, incenso e mirra, presentes caríssimos, preciosos, sem se importarem naquelas centenas de quilômetros que caminharam, passando por vilas, por aldeias, por terras áridas, sofrendo talvez o perigo de serem assaltados, saqueados. Eles queriam dar o melhor de si para o seu reino, para o seu Salvador, para o seu Deus. E eles o adoram, eles exultam, eles vibram, eles o honram. E nós? Será que muitas vezes não é difícil acordar cedo no domingo para ir na igreja? Ou à noite para deixar a televisão, deixar qualquer outra atividade para vir no estudo bíblico? E as nossas ofertas? Damos uma alegria do melhor? No Antigo Testamento, o povo era obrigado a dar 10% de tudo que ganhava, o dízimo. E se você fizer a conta, eles davam quase 30%, porque além do dízimo que era obrigado, tinha as ofertas de sacrifícios, de holocaustos e tantas outras. E eles davam isso com alegria. Quando não davam, Deus cobrava. Lá em Malaquias 3, 8, 9 e 10, Deus diz: ai de vocês que não trazem os dízimos e vossas ofertas na minha casa, porque com maldição sois amaldiçoados. Parece que muita gente hoje esqueceu disso, porque no Novo Testamento a gente diz: não, mas a oferta é voluntária. Estamos honrando a Deus, trazendo do melhor que temos, ou será que às vezes não tratamos Deus como mendigo, como
um esmoleiro. Como é que são as nossas ofertas? O nosso envelopezinho de dízimo é o dízimo? Ou será que há 2, 3, 4 anos nós estamos dando 20, 30, 40 reais? Esquecemos que o salário mínimo é 880. Se fosse só dízimo, já seria 88, e ganhamos muito mais do que isso. Será que às vezes não damos 1%, 2% só para não dizer que não deixamos de dar e tratamos Deus como um mendigo, como um esmoleiro? Eu estou falando só do dinheiro, não estou falando das bênçãos, como vida, como saúde, como família. Paulo continua dizendo: ai de vocês se não trouxerem vossas ofertas, vossos dízimos. Quando ele diz de Deus, não se zonda. Isso Deus diz na Malaquias. Honramos a Deus. Apenas um lembrete diante desses presentes maravilhosos que eles trouxeram. Ouro, presente que se dá ao rei. Jesus é o rei dos reis. Incenso era aqueles perfumes que se queimavam no momento dos sacrifícios no templo, simbolizando que Deus aspirava com prazer os sacrifícios e as orações, ou seja, incenso, presente que se dá a Deus. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Deus, Emmanuel conosco. E mirra era aquele unguento que se colocava em feridas e que se usava principalmente para embalsamar os mortos. Mirra, presente que eles estavam dando para aquele que veio com uma missão, morrer, ser o Salvador. Ouro ao Rei, incenso ao Deus, mirra ao Salvador. Estamos nós dando o ouro da nossa fé, da nossa confiança ao Deus, ou muitas vezes Deus não é prioridade? Estamos nós dando o incenso das nossas orações, da nossa adoração ao nosso Deus, com entrega, com confiança, ou a gente vai na igreja quando tem tempo, lê a Bíblia quando tem tempo, ou quando precisa, quando está desempregado, ou quando está enfermo? Estamos nós trazendo a mirra, a nossa conversão, do nosso arrependimento diário ao nosso Salvador? Ou muitas vezes somos orgulhosos, arrogantes e achamos que essa coisa de arrependimento é para os grandes pecadores, mas nós não somos tanto assim. Nós achamos que podemos exigir e cobrar, determinar o que Deus tem que fazer para a gente. Lá estavam os magos, os nossos representantes, pois todos somos gentios, e eles decidem voltar com alegria, mas Deus diz para eles não voltarem pelo mesmo caminho. Eles voltam com alegria, júbilo por outro caminho. Na verdade, todo aquele que tem um encontro pessoal com Jesus, que realmente conhece e reconhece Jesus como seu Rei, como seu Deus, como seu Salvador, ele nunca mais volta pelo mesmo caminho. Deus nos chama e nos recebe assim como estamos, com todos os pecados, com todas as deficiências. Mas depois de um encontro com Jesus, nós nunca mais somos os mesmos. Existe uma vontade tremenda de mudar e de crescer diante de Deus no dia a dia, seja na adoração, seja no honrar, seja no servir, seja no dizer: Senhor, aqui eu estou, o que eu posso fazer? Com gratidão, com alegria por ti. Entretanto, depois de 2000 anos, vemos que, assim como os escribas, como os saduceus, como os fariseus, como o rei, que conheciam a palavra, que conheciam as promessas, não o receberam. É por isso que a Bíblia diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.
muita gente que não recebe Jesus. Porque ele provoca mudanças, e eu estou muito bem do jeito que eu estou. Eles não o receberam porque não era o Messias que eles queriam. Eles queriam um Messias que se enquadrasse nas suas leis, nas suas regras, no seu estilo de vida, com pompa, com circunstância, que novamente fizessem deles um grande Estado. Jesus, ele veio para acolher, ele veio para perdoar, ele veio para amar, ele veio para nos fazer filhos de Deus, ele veio para pedir conversão. Por isso, muitas pessoas que, como aquelas pessoas daquela época, não conseguiram dominá-lo, manipulá-lo, embora o conheçam, não o recebem. Vemos que 30 anos depois de Jesus morrer, Paulo, lá diante do Areópago, em Atenas, quando vai pregar para aqueles filósofos, ele diz: eu vejo vocês acentuadamente religiosos, e eu entre vocês encontrei um altar ao Deus desconhecido, e é desse que eu quero falar. E esse Deus julgará o mundo com justiça. Essa palavra de Paulo tem muito valor hoje, passados 2000 anos. Para muitos, Jesus ainda é desconhecido, ou não é recebido. Mas é Ele quem julgará o mundo com justiça. E o seu parâmetro de julgamento será só um: vinde ou apartai-vos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Hoje nós estamos comemorando a Epifania. É o dia 6 de janeiro. Adiantamos porque é no meio da semana. E a palavra Epifania vem do grego epifanel, quer dizer revelar-se, manifestar-se. Passaram-se 2000 anos e Deus continua manifestando, revelando seu Filho como Salvador de todos. Prefere pensar apenas em festa, em carnaval, em si mesmo. Continua a Epifania, continua a revelação de que Jesus veio, Jesus nasceu, Jesus veio salvar não só os judeus, mas também a mim, a ti, a todos nós, gentios. Ah, pastor, mas essa questão de datas, essa questão de... não sei se vale a pena, eu às vezes ouço essas besteiras, a gente se prender a 25 de dezembro, a 6 de janeiro, essas datas, a gente não sabe com certeza o dia que nasceu, sabe? Mas nós sabemos. Nós sabemos quando é o Natal. Nós sabemos quando Jesus nasceu. Nós temos vários escritos dos pais da igreja, logo depois da era dos apóstolos, os primeiros discípulos desses apóstolos, que viveram lá pelo ano 150 da nossa era, como Clemente de Alexandria, como Hipólito, que deixaram 2 sermões, 2 tratados falando sobre o nascimento de Jesus, e eles dizem: Jesus nasceu no dia 6 de janeiro. Esse era o dia dos discípulos, que a igreja cristã primitiva comemorava o nascimento de Jesus, então não há nada. Mas por que foi mudado para o dia 25 de dezembro? Uma boa oportunidade para eu falar sobre isso agora também, porque às vezes a gente escuta muita besteira, muitas pessoas falam asneiras por aí, como se fossem grandes verdades. Eu já vi muita gente dizendo: isso é culpa de Constantino. Muita gente acredita. Pois essa transferência no dia 6 de janeiro, no dia 25 de dezembro, do Natal, ela ocorreu no ano 354. 354. Constantino morreu no ano 337, quase 20 anos antes. É bom às vezes as pessoas lerem um pouquinho mais e falarem muita besteira, como se fala. Foi no sentido que mudou a data do Natal. Mas por que se mudou essa data? Eu explico. Dia 25 de dezembro era o dia em que os pagãos celebravam o nascimento do seu Deus, que era o Deus Sol.
era simbolizada por Júpiter entre os romanos, o deus maior, Zeus, o deus maior entre os gregos. E como Constantino havia sido convertido em 325 fez o concílio de Niceia, e a igreja cristã se tornou a igreja oficial. Como levar Deus, Cristo, para os pagãos, sem ofender, sem bater de frente na sua fé? Era mostrar para eles que Jesus não é um sol que é uma criatura criada, nem a lua ou qualquer outro astro, mas é muito maior do que o sol. Entretanto, ele vem como luz do mundo. Ele vem como a luz que vem iluminar esse mundo de trevas. E é isso que se diz. Jesus veio para iluminar o mundo de trevas, trazendo conhecimento da verdade, conhecimento de Deus. E é por isso que se transformou no ano 354, que não foi Constantino, o Natal. Se transportou a data do Natal do dia 6 de janeiro para o dia 25 de dezembro. E assim ficou fácil para o mundo pagão assimilar essa ideia de que nesse dia nasceu a luz do mundo. E pouco a pouco se tornou familiar para eles como o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é por isso que na igreja luterana nós até hoje celebramos as duas datas, relembramos as duas datas. 25 de dezembro, nascimento oficial do Natal, de Jesus Cristo, o Natal, e o dia 6 de janeiro, o nosso Natal, o Natal dos gentios. Como é bom celebrarmos, comemorarmos o Natal todo dia. Jesus sendo o mais importante, sendo a prioridade no meu coração, na minha vida. Hoje estamos iniciando esse período de Epifania, que é um período curto na igreja, que vai desde o dia 6 de janeiro até a quarta-feira de cinzas, onde nós queremos ver Jesus se manifestando como Deus. Começou lá no dia 25, quando ele nasce de uma virgem. Ninguém nasce de uma virgem, só Jesus. Hoje, quando ele está ali sendo adorado pelos magos, pelos gentios, seus presentes preciosos, se revelando como Salvador não apenas dos judeus, mas de todos. Depois, no dia do batismo de Jesus, quando lá no Rio Jordão, batizado por João Batista, o céu se abre, a voz exclama lá de cima: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria, e a pomba do Espírito Santo desce sobre ele, ou seja, Deus revelando a todos que ali estão que ele é realmente seu filho, o Messias. Depois, lá na cidadezinha de Caná, quando Jesus dá início ao seu semeio, ou seja, sinais de divindade, ou como nós melhor conhecemos em português, milagres. Onde, numa festa de casamento, depois de beber fartamente, diz o texto, mas acabou o vinho, Jesus manda encher 6 talhas, 6 jarras de água, quase 600 litros, e manda o copeiro mor, responsável pela festa, experimentar aquela água. Quando ele experimenta, ele elogia o noivo e diz: puxa vida, geralmente os outros servem o vinho bom primeiro, você deixou para depois. Isso é o vinho bom. O vinho bom é um vinho puro, um vinho forte. Jesus estourou a água e vinho, e assim começam os seus sinais de divindade. Epifania é assim: é Deus vindo ao mundo como Jesus menino, com todas as provas que o acompanharam. E aí estava o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Que seja Epifania hoje, que seja Epifania em nossa vida todos os dias, e que lá fora façamos como os magos, com alegria, jubilemos, adorando a Deus e honrando com
tudo que somos e temos. Lembrando que é um processo, Ele nos acolhe como estamos, mas nunca voltamos pelo mesmo caminho. Nunca saímos da presença de Jesus quando realmente o encontramos iguais. Sempre saímos diferentes, porque saímos caminhando para frente e para o alto. Uma feliz e abençoada epifania a todos. Amém. E a paz de Deus, que excede nosso entendimento humano, nos guarde na fé, até o dia que o encontrarmos face a face.